Espiritualidade, a história antiga, né, 692, aí divide-se a fase pré-nicênica, né, 325, e a fase pós-nicênica, de 325 a 692. A fase pré-nicena é o anterior ao concílio de Nicéia I, em 325. Até 313 a igreja foi perseguida, de modo que a temática do martírio volta frequentemente nos escritos de espiritualidade. Ao lado deste tema, ressoa o Davi Dão, né, o indivisa, como resposta ao anúncio de que chegou o reino de Deus sob forma de semente. Martírio, já no fim do século I, o Apocalipse refere o martírio de muitos justos, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 13, capítulo 6, versículo 18 seguintes, capítulo 7, versículo 14 seguintes. Pouco depois, o santo Inácio de Antioquia, que morreu em 107, considera o seu próximo martírio como a entrada na verdadeira vida e plena configuração a Cristo. As atas do martírio de vários heróis da fé, como São Policarpo, São Justino, São Cipriano, atestam a intrepidez dos cristãos perante as autoridades pagãs. Santo Antão deixou o deserto e foi a Alexandria na esperança de que os perseguidores o mandassem prender e martirizar. Todavia voltou frustrado porque nada lhe aconteceu. Era inevitável o choque de mentalidades, visto que os cristãos eram tidos como ateus por não cultuarem os deuses de Roma, o que atraía flagelos, enchentes, incêndios, secas sobre a população do império, como diziam. Solidários com os confessores da fé, Tertuliano, que morreu em 220 aproximadamente, e Orígenes, que morreu em 250 aproximadamente, deixaram tratados sobre o martírio. A vida una, já em 56 d.C., São Paulo supunha haver em Corinto homens e mulheres que renunciavam ao casamento para se consagrarem inteiramente ao Senhor no serviço exclusivo ao reino, né? Conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 35. Tal prática se expandiu e deu origem ao monaquismo, do qual trataremos em uma outra oportunidade. Não faltam, porém, escritores que apregoam a santidade da vida matrimonial, defendendo-a contra os ataques dos hereges encratitas que repudiavam a matéria. Aos casais é recomendada a oração e a consciência de que, não tendo templos de pedra, são eles mesmos os templos do Senhor. Então, a história da espiritualidade é a fase pós-nicena, 325 a 692. A espiritualidade monástica marca profundamente os cristãos. Vários bispos e pastores do povo de Deus passaram pelos mosteiros ou por eremitérios, onde foram orientados para a ascese e oração. Oriundo no deserto do Egito sob a forma de eremitismo ou vida solitária, o monaquismo foi levado à forma cenobítica ou vida comunitária por São Pacomo, ele que faleceu em 346 d.C. Devendo a comunidade monástica ser o estímulo contínuo para o exercício da caridade e o corretivo para práticas subjetivas antes atribuídas à inspiração divina. Três nomes sejam destacados, né? O Evagrio Pôntico, que faleceu em 400 aproximadamente, ele exerceu uma grande influência no Oriente, embora em alguns pontos ele tenha cedido a concepções próximas do panteísmo. Muito insiste na pureza de coração e na conquista da apatheia, né? Na não se apaixonar, na ausência de paixões, para favorecer o amor de Deus, revolvendo ideias de Evagrio, São João Clímaco, que faleceu em 649, e Gregório Palamas, que faleceu em 759, apregoavam a exíquia ou a tranquilidade como condição para a oração contemplativa. Teoria esta que degenerou numa modalidade de panteísmo. João Cassiano, que morreu em 465, monge latino ocidental, muito viajou pelo Oriente e transmitiu aos monges ocidentais a doutrina e as práticas dos monges orientais. Ao voltar de viagem, fundou em Marsella duas comunidades, uma para monges e outra para monjas, impregnadas do patrimônio monástico trazido do Oriente. Tornou-se mestre de vida espiritual para muitos e muitas gerações. São Bento de Núrcia, que faleceu em 547, escreveu uma regra que adapta as observâncias dos monges orientais às circunstâncias históricas do seu tempo. É caracterizada pela discrição, ou seja, pelo discernimento, de tal modo que os fracos não se afugentem e os fortes possam querer adiantar-se sempre mais na prática das virtudes. O interesse pelo monaquismo não silenciou os mensageiros da santidade matrimonial. O São João Crisóstomo, que faleceu em 407, lembra às pessoas casadas o dever de tender à perfeição através do cumprimento mesmo da sua vocação. Leiam a Sagrada Escritura assiduamente e dela se alimentem e eduquem os filhos na sabedoria do Evangelho. Assim o mestre procurou enfatizar a pureza de costumes do ambiente pervertido pela corte de Bizâncio.
História medieval de 692 a 1450. A invasão do Império Romano por parte dos bárbaros prejudicou a atividade literária dos cristãos, de modo que não se encontra algum documento mais notável de espiritualidade até o imperador Carlos Magno, que viveu de 742 a 814. O Renascimento carolíngio renovou não somente a cultura, mas também a vida espiritual. Aos leigos são dedicados tratados de espiritualidade que lhes recordam suas responsabilidades e as virtudes que devem praticar. Os pastores da igreja procuram ajudá-los a viver como bons cristãos, todavia apresentam-lhes programas de vida que muito se parecem com os dos monges. Publicaram-se livros de oração baseados nos salmos. Os sacramentários ou livros litúrgicos foram revistos. A piedade se nutria nas celebrações litúrgicas que exaltavam Cristo e sua mãe. Os séculos X e XI foram época de declínio dos costumes ou séculos obscuros. As famílias das vizinhanças de Roma tentavam envolver-se na administração papal, com prejuízo para a igreja. Surgiu então Pedro Damião, em 1072, monge camaldulense, que ousou censurar calorosamente os clérigos endurecidos e propor aos leigos o ideal de vida pautada pela fidelidade ao evangelho. Aos senhores feudais era recordado o dever de se pôr a serviço dos pobres e desamparados. Floresceu sempre mais a piedade mariana. No século XII registra-se, entre outras expressões da fé, o costume de peregrinar à Terra Santa, a Roma, a Compostela. O peregrino observava um programa de oração acompanhado de atos penitenciais de caridade. Muitos queriam ver Jerusalém e nela morrer. Tudo o que esteve em contato com Cristo fascina. Daí a expansão do culto das relíquias, que é legítimo quando orientado por um senso crítico para não venerar falsas relíquias. Em meados do século XII, a peregrinação toma a modalidade própria da cruzada para libertar o Santo Sepulcro de Cristo, posto nas mãos dos muçulmanos. O cruzado é homem de entusiasmo que se despoja dos seus bens, deixa os familiares e enfrenta os desafios de uma guerra em terra distante. Infelizmente, a iniciativa da cruzada, muito pura a princípio, foi sendo contaminada por interesses políticos que a deturparam, sem que por isso se possa esquecer a reta intenção e a coragem heróica de muitos cruzados. A cruzada se associa às ordens militares, cujos membros eram religiosos, consagrados por votos e destinados a defender os peregrinos em sua viagem à Terra Santa, ameaçada por piratas e malfeitores. A Ordem dos Templários é uma espécie desse tipo de vida consagrada. Foram religiosos e militares que acabaram tragicamente sob calúnias provenientes da monarquia francesa. Houve também ordens militares espanholas e portuguesas, a princípio bem intencionadas, mas aos poucos manipulados por interesses políticos dos grandes da terra. Uma das mais belas manifestações da piedade medieval foram as chamadas ordens mendicantes, os franciscanos, os dominicanos e, reformados por estes, carmelitas e agostinianos. Vivendo na época de máximo prestígio da igreja perante os monarcas São Francisco de Assis, que faleceu em 1226, assustou-se com tal projeção e resolveu unir-se à dama pobreza. Fundou a Ordem dos Frades Menores, que em breve se ramificou em dezenas de outras famílias religiosas. Tal foi a aceitação da sobriedade apregoada por Francisco. São Domingos de Gusmão, que faleceu em 1221, tinha um objetivo um pouco diferente: a pregação aos cátaros e hereges em geral, não simplesmente aos pobres. Abraçou, porém, a pobreza com ênfase marcante. A Ordem dos Pregadores distinguiu-se dos grandes mestres como Santo Tomás de Aquino. Distinguiu-se por grandes mestres como São Tomás de Aquino, que faleceu em 1274, por sua participação na Inquisição. A devoção moderna, em fins do século XIV, teve origem nos Países Baixos, um movimento que se propagou pela Alemanha e a França com o nome de devoção moderna. Deve-se a Gerhard Grote, apoiado por Florence Hadewigins, e os irmãos de vida comum. Meditam sobre o vazio das coisas criadas e os juízos de Deus, contemplam fervorosamente a pessoa amada de Cristo, enfatizando o valor da vida interior, contribuíram para que ordens antigas resistissem à fúria da tempestade do século XVI. O espécie mais típico dessa espiritualidade é a chamada imitação de Cristo, devido provavelmente a Tomás de Kempis, dos livros mais lidos do mundo. No século XV começa o movimento renascentista, que traz à baila documentos da cultura pré-cristã, o que suscita uma nova mentalidade entre os cristãos e novas correntes de espiritualidade. Então, isso é um pouquinho da história da espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. E até a próxima.